Olá, amigos, tudo bem? Tudo na paz com você? Pois é, estamos aqui para estudarmos o livro do Apocalipse, nessa série que fala sobre os mistérios do Apocalipse. Pois é, muita gente usa esse livro, ou o nome desse livro, em filmes de terror, em filmes de massacres, em filmes de total destruição, como nunca houve, né? E é interessante que mesmo esse livro sendo usado assim, mas ele, na realidade ele é um livro de esperança, que traz esperança para cada um de nós. E você vai ver isso nesses estudos que nós iremos fazer a partir de agora. Olha, embora muita gente não consiga entender o Apocalipse por ter vários símbolos, dragão, mulher, besta, serpente, cordeiro, que mais? 1260 dias, uma série de coisas, uma besta que sai do mar. Muita gente não vai para a praia justamente porque acha que a besta vai sair do mar. Olha que coisa, não é? Entre outras mais também. Mas esse é um livro que ele não é um livro tão difícil de entender ou que nunca poderemos entender. Pelo contrário, a palavra Apocalipse no seu original e também de acordo com o próprio livro quer dizer revelação. É a revelação de Jesus Cristo para mim e para você, meu amigo, que vivemos nos últimos dias hoje. E o autor, ele deixa isso bem claro nos seus livros, no seu livro, aliás, certo? Então, que você possa abrir o coração e você possa aceitar as verdades que aqui está escrito e que você possa tomar uma decisão ao lado de Cristo, porque o ponto principal é que o tempo está próximo. Por isso Jesus escreveu e permitiu que João escrevesse o livro do Apocalipse justamente cheio de enigmas assim, né? Que para o povo de Israel não era uma coisa difícil. Então, usando a Bíblia, nós vamos poder entender o que o Apocalipse diz. O problema é que muitas pessoas tentam separar o Apocalipse do restante da Bíblia, e principalmente do Antigo Testamento. Mas eu quero falar um pouquinho para você do autor. João foi o último dos apóstolos de Jesus Cristo, né? Ele viveu aí até mais ou menos o ano 100, o ano 102, 103 depois de Cristo. E esse livro, o livro do Apocalipse, ele foi escrito por João mais ou menos nessa época aí, no ano 100, certo? Mas aqui João estava exilado. João foi mandado para a ilha de Patmos, para lá ele ficar preso. E ele foi por causa do testemunho de Jesus, porque ele testemunhou fortemente do amor de Jesus, porque ele não negou a sua fé. Pois é, e aí ele foi mandado para a ilha de Patmos. E lá o pobre ou o velho João, ele estava triste, desanimado, porque ele era o último dos apóstolos, estava sozinho e Jesus não estava ali com ele. Então Jesus, ele revelou, ele deu uma visão para João, e eu gostaria de ler essa visão junto com você. Apocalipse capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó: quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Entendeu? Quando João achava que estava sozinho e que ele estava um pouco até deprimido, eu acredito, Jesus se revelou para ele. Claro, nos momentos que nós nos achamos só, nos achamos tristes, Jesus também se revela para cada um de nós. E foi assim que João recebeu as mensagens do Apocalipse, nesse momento, quando ele se achava só. E Jesus mandou ele escrever as mensagens aqui e enviar para as 7 igrejas do Apocalipse: Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, Tiatira, entre outras. E todas essas igrejas existiam no tempo de João. E essas igrejas, elas ficavam lá na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, é a atual Turquia. Entendeu? Então, João teve as visões, escreveu no livro e enviou a essas igrejas, assim como mandou o próprio Jesus. Isso está nos versículos do 9 em diante, do 4 em diante, aliás, certo? Mas eu gostaria de ler aqui também um outro versículo com você. Esse é o versículo principal,
tá certo? Desse livro, que é o capítulo 1, versículo 1, que diz assim, ó: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então veja só, o livro do Apocalipse, ele teve alguns estágios. Por exemplo, começou com Deus, passou para Jesus, Jesus recebeu de Deus, Deus enviou ou mandou pelo seu anjo, para esse anjo notificar até a João, e João escreveria esse texto ou essas visões e daria a cada um de nós. E foi assim que o texto do Apocalipse chegou. Talvez você pergunte assim, mas Leonardo, por que o livro do Apocalipse ele é escrito em linguagens tão difíceis de entender? Primeiro, é claro que se João tivesse escrito numa linguagem que todo mundo podia compreender direitinho, é claro que esse livro ele não existiria hoje. Sabe por quê? Porque João já foi preso por causa do testemunho de Jesus. É claro que os soldados não deixariam a Bíblia passar, principalmente essa parte, o Apocalipse, passar por eles, se eles entendessem tudo direitinho. Então, como eles não entendiam, eles achavam que aquilo ali era tudo besteira, coisa sem noção, achavam até que João estava meio doido e deixava passar. É desse jeito, tá certo? Mas, meu amigo, um texto ainda, o versículo 3, que é o versículo principal que eu quero que você guarde no seu coração. Capítulo 1, verso 3 diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O livro de João, o Apocalipse, ele nos diz, ele nos chama principalmente para estudarmos, porque o tempo está próximo. Ele vem para revelar que o tempo está próximo. O Apocalipse mostra isso. E ele diz assim, ó, bem-aventurado, felizes, não somente aqueles que leem e aqueles que ouvem, mas principalmente os que praticam aquilo que está escrito nesse livro. Meu amigo, volte-se para o livro do Apocalipse, pois o tempo está próximo. Jesus, ele te convida, ele te chama. E ele tem uma mensagem especial para você. Ele tem uma mensagem de esperança. Então se prepara. Virão muito mais pela frente. Que você possa abrir o seu coração para Jesus. E você possa dizer assim, Jesus, entra na minha vida. E eu quero terminar dizendo o seguinte para você. Um texto também do Apocalipse que diz assim, olha, conserva o que tens. Jesus dizendo assim, é a promessa de Jesus. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa é símbolo de vitória. Então, meu amigo, minha amiga, fica na paz de Deus e até a próxima, se Deus quiser.